Olá, pessoal! Mais uma vez no nosso podcast Reabilite-se. E hoje estamos com uma presença ilustre, que é a nossa querida doutora Cláudia, que eu amo de paixão. E eu tô muito feliz por ela ter conseguido e ter vindo e ter aceitado esse convite. E eu vou apresentar para vocês, é óbvio, né? Que tem um currículo extenso e maravilhoso. E assim, é muito prazer. Eu tô assim, bastante emocionada de você estar aqui comigo. Que é uma mulher que eu admiro demais, que é extremamente acolhedora. E assim, a Cláudia Araújo é uma pessoa ímpar e incrível no que faz. E eu vejo isso, sabe, no seu olhar, na sua forma de falar com as pessoas. Isso me encanta de verdade. Não estou puxando o saco. Sei que não. E eu vou falar o currículo dela para vocês. Cláudia é advogada, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Rio, coordenadora da Subsecretaria de Políticas Inclusivas no Governo do Estado do Rio de Janeiro, conselheira do CPD, é isso? CPD Rio, além de coordenar o grupo de trabalho do combate à violência contra a mulher com deficiência. Ela também integra a Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, é especialista em Direito Civil e Processo Civil e possui formação internacional em Inclusão e Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas além de todo esse currículo grandioso e inspirador, Cláudia é alguém com um olhar humano e transformador. E foi com esse olhar que faz com que a gente pense fora um pouco da caixa. Porque é isso que nós estamos precisando, né? Pensar um pouquinho fora da caixa. É uma alegria dividir e compartilhar esse momento com você. Eu é que agradeço, Edilamar Mendes, estar aqui no Reabilite com você, ter o prazer de dialogar e trocar experiências é uma honra. Mas eu vou fazer aqui, inicialmente, a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher preta, não retinta, estou com cabelo preto na altura dos ombros, ondulados, estou com um vestido longo, de manguinhas curtas, verde, com algumas plantinhas marrom. Uso uma órtese na perna esquerda e eu ando de muletas em função de uma sequela de poliomielite aos 11 meses de vida. E estou aqui num ambiente altamente acolhedor da clínica Reabilite-se. E estar com você aqui nesse momento vai ser realmente muito gratificante. É verdade. E você falou de uma coisa inicial que até me chamou a atenção, da nossa autodescrição. Quanto isso é importante mesmo fazer, né? Exatamente. Eu me disciplino a fazer isso em todos os lugares que eu vou. Numa apresentação, num podcast, num local público, porque nós temos uma diversidade humana muito grande e as pessoas com deficiência visual, elas precisam se sentir pertencentes a esses espaços. Então, fazer essa audiodescrição é de fundamental importância. É verdade, eu vejo isso com muita importância. Eu também vou fazer a minha autodescrição. Pode fazer. Sou uma mulher mediana, parda, digamos assim, cabelos pretos. Estou usando uma blusa listrada, azul e branco. Estou com uma calça jeans. Eu gosto de fazer minha autodescrição falando muito sobre a minha idade, que eu não revelo, mas eu tenho mais de 40 e menos de 50. Perfeito. Ficou boa assim a autodescrição? Esqueci de algum detalhe importante? Tá ótimo. E agora eu vou abrir com algumas perguntas. E eu gostaria de perguntar a você, Cláudia. Você, assim, tem uma trajetória potente na luta por direitos
da pessoa, né, com deficiência. O que te motivou a entrar na área jurídica e principalmente na defesa das pessoas com deficiência? Eu acho que é em função da minha própria trajetória. Eu tive sequela de pólio aos 11 meses de vida. Eu tenho 57 anos e cresci com essa deficiência nos membros inferiores. E houve momentos, principalmente na inserção escolar, na época, que eu vivenciei situações de exclusão, e isso foi marcando a minha trajetória. E quando eu saí do ensino, na época, o ensino fundamental, fui para o ensino médio, eu resolvi ser professora. Me formei no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, cheguei a lecionar por um bom tempo, e depois eu vi que o direito ele estava inserido no meu DNA, porque as minhas lutas no cotidiano escolar, no trabalho, me levavam para reflexões onde eu sentia que eu convivia com a exclusão, eu vivia com atitudes que não estavam em conformidade com uma inclusão, e naquela época não era nem inclusão, era integração, né? E, naturalmente, o direito me conquistou. E me formei em 1994 e vi no direito um instrumento para continuar nessa linha de lutar pelos direitos das pessoas com deficiência. Muito, muito impactante isso tudo, né? Entrando numa história que, assim, com muitas lutas, né? Suas também, né? Sim. No sentido de se sentir incluída também, né? E o interessante é que existem marcadores na minha história, e esses marcadores acontecem na escola, onde você tem que lutar cotidianamente para ser incluída. Eu tenho uma passagem na minha vida, que eu contei até num documentário, onde no primeiro ano primário, eu estou usando assim, nomenclaturas antigas, né, da época. Hoje não é mais primário, ensino fundamental. Eu saí de casa muito, mas muito contente, porque era o meu primeiro dia de aula. E a mamãe me levou para a escola, e lá a professora me recebeu e me olhou de cima e embaixo, e eu não estava com uniforme, porque o papai nessa época estava desempregado. Aí ela me olhou e falou assim: olha, seja bem-vinda, mas você vai sentar ali. Aí eu, aonde? Lá no fundo da sala. E aí eu fiquei espantada, não, tudo bem. Fui para o fundo da sala. E eu, já muito pequenininha, mas muito madura, pensei, bom, eu estou indo para o fundo da sala porque eu não estou com uniforme. Porque nas primeiras carteiras tinha algumas vazias. Bom, depois eu consegui ir para a escola de uniforme, depois de um mês eu falei, bom, agora eu vou sentar lá na frente. E Edina Lamar, eu continuei lá no fundo da sala. E detalhe, lá no fundo da sala tinha crianças negras, crianças com déficit de atenção, crianças com deficiência intelectual, e eu me juntei a esse grupo e fiquei lá no fundo da sala. E isso me trouxe um poder de tentar mudar isso. E eu só tinha 6 anos de idade. E aí aconteceu uma outra situação. Eu era muito pobrezinha e eu não tinha material, não tinha lápis, e pedi emprestado, enfim. E aí um belo dia a professora falou assim, Cláudia, cadê o seu lápis? Aí eu tinha escrito todo o deverzinho com lápis de cor preto. Cadê o seu lápis? Eu falei, aqui, isso é lápis de cor preto, menina. Você tem que aprender a vir para a escola com todo o seu material. E aí ela pegou a minha pasta, jogou no chão, me sacudiu e puxou as minhas orelhas. Ela, isso é para você aprender que
você tem que vir com todo o material correto. Você não está vindo com o dever pronto, você está com a orelha no caderno e escrevendo com lápis preto. E aquilo foi tão violento para mim que eu não quis ir mais para a escola. Não, aqui não é mais o meu lugar. E fui para casa falando para a mamãe, mãe, eu não quero mais ir para a escola. Ela, por quê? Eu falei, não me sinto bem. E no dia seguinte, um grupo de alunos bateu lá na casa da mamãe, dos meus pais, e falou, olha, aconteceu isso assim com a Claudinha. Aí a mamãe, sério isso? Tia Jura, aconteceu isso. Aí a mamãe, muito humilde, mas na sua sapiência, foi lá na professora e falou assim para ela, tia, eu não vou falar aqui o nome da professora, Claudinha não quer mais vir para a escola. E aí a professora falou, mas por que ela não quer vir para a escola? Não, porque ela foi agredida, porque ela é uma menina pobre, que não tem o material completo, e ela não está se sentindo acolhida aqui. E a escola não é um lugar de violência. A minha filha ela não pode vir para a escola e ser agredida. E ela não se sente bem para vir para continuar aqui. A professora ficou tão impactada. Não, a senhora me desculpa, mas não foi bem assim. Ela falou assim, bom, a minha filha, ela precisa estar se sentindo bem e incluída. E olha que essa palavra inclusão não existia na época, mas a minha mãe, ela já tinha essa percepção. E a mamãe falou mais uma coisa para ela. E por que a senhora aqui coloca os alunos negros com algum tipo de deficiência no fundo da sala? Eu acho que está na hora de misturar todo mundo. Esse impacto foi tão grande que a professora falou, olha, eu quero que a Cláudia esteja aqui amanhã. E fui para a escola novamente. E aí, Edlamar, o que aconteceu? Eu já não estava mais no fundo da sala. Ela me pôs lá na frente. E eu aprendi a ler muito rápido, a escrever muito rápido. Mas quando eu olhava para trás, eu sentia que a minha essência estava ainda lá. Então, mesmo estando na sala, lá na frente, eu via que existia muitas desigualdades. E aí eu fiquei pensando, um dia eu quero mudar isso, ou ajudar a mudar. Olha, que bacana isso. Esse cenário. E foi toda essa minha construção que me levou até o direito. Nossa, maravilhoso isso. Porque da mesma forma que foi positivo, né, e resiliente para que você conseguisse dar continuidade, poderia também ter te paralisado, né? Sim. E mesmo assim você não se paralisou e, pelo contrário, buscou essa força para você realmente ajudar as pessoas que não passassem pelo que você passou. Isso é realmente muito rico, né? E uma criança em desenvolvimento, Exato. né? Exato. E que, infelizmente, ainda acontece até hoje, né? Realmente. A gente já está falando de um tempo há mais de 40 anos atrás. Exatamente. E que modificou muita coisa, mas hoje a gente consegue ouvir isso na televisão. Professoras, profissionais, né, maltratando, sendo agressivos, né, com as crianças. Isso, infelizmente, ainda acontece, né? E o que a gente precisa fazer, o que a gente já está fazendo, né? Tentando divulgar, tentando dar mais conhecimentos, exatamente, capacitar esses profissionais, principalmente esses que ficam na linha de frente, que são os professores, né? Exato. Tem que ter essa base para que eles, de fato, consigam ter aí uma melhoria para esses alunos, né? Em relação à questão dessa liderança sua, né, com a comissão da OAB Rio, você dedica os direitos da pessoa com deficiência, né? Quais foram os principais avanços que você destacaria nesse contexto? Eu fui convidada pelo Dr. Geraldo Nogueira, que é um ícone dentro do movimento de pessoas com deficiência, a estar
nesse contexto, né, dentro da OAB. Na verdade, eu inicialmente fui convidada pelo Dr. Caio Souza e posteriormente o Dr. Geraldo me convidou para assumir agora a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, que é um grande desafio, mas o papel da diretoria dos direitos da pessoa com deficiência, que está na gestão do Dr. Geraldo Nogueira, tem um viés muito forte na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. É uma diretoria que trabalha a escuta e o acolhimento das demandas que nos são encaminhadas. E nós temos reiteradamente trabalhado no sentido de absorver essas demandas e distribuir para as instituições judiciais ou para as instituições ou organizações da sociedade civil que possam trabalhar em conjunto, evidentemente, com a OAB, essas demandas, e trazer algum tipo de propositura que trace um caminho de atendimento a essas pessoas. E a diretoria da pessoa com deficiência da OAB, com essa nova gestão, ela tem novos desafios. Ela agora tem 3 grandes comissões, que é a comissão das doenças raras, a comissão do autismo e a comissão na qual eu fui nomeada como presidente da pessoa com deficiência. E os desafios são muito grandes, porque nós temos muitos gargalos de questões de defesa de direitos alijados o tempo inteiro na área da educação, transporte, saúde, trabalho. E quando essas demandas nos chegam, a gente tenta, junto com esses especialistas, trabalhar essa demanda da melhor forma possível. Pois é, e falando disso, dessas barreiras, né, que você colocou, físicas, sociais, institucionais, quais são, na sua visão, os maiores desafios atuais? Porque são muitos, né? A gente entende que são muitos, até para garantir a inclusão de fato. O que você observa que são os maiores desafios? Na verdade, os maiores desafios estão no rompimento das barreiras atitudinais. Porque quando você tem essas barreiras de forma muito intrínsecas no nosso cotidiano de pessoas com deficiência, você não consegue sequer solicitar o cumprimento da legislação. Porque quem vai executar não tem o entendimento não só da legislação, mas tem o capacitismo na frente. Perfeito. Então quando você tem essa barreira, você não consegue avançar. E infelizmente a nossa sociedade, ela ainda enxerga as pessoas com deficiência como um subproduto. Então nós ainda continuamos tendo problemas na saúde, na educação, no trabalho, no lazer, em função justamente desse capacitismo atitudinal. E é muito forte ainda, né? Sim, é muito forte. E as pessoas com deficiência, elas acabam se deparando com barreiras muito fortes, às vezes invisíveis, desse capacitismo. E quando elas estão sozinhas, elas acabam ficando invisibilizadas e sem alcançar esses direitos. Quando elas estão próximas a uma instituição de direitos, ela ainda consegue se fortalecer para romper essas barreiras. Mas
nós temos ainda muitas dificuldades em relação ao rompimento dessas barreiras atitudinais. Sim, sim. Você também atua fortemente na defesa das mulheres, né, com deficiência. Você pode compartilhar um pouco dos dados ou realidades que mostram por que esse recorte de gênero é tão urgente na nossa sociedade? Olha, Edilamar, você tocou num assunto assim muito delicado, porque se nós estamos falando em barreiras atitudinais para pessoas com deficiência, se fizermos um recorte de gênero, a situação fica mais grave. Exatamente. Nós temos o quê? Aproximadamente 203 milhões de pessoas, né, da população brasileira, sendo que quase 10% dessa população tem algum tipo de deficiência. Então nós estamos falando aqui de aproximadamente quase 19 milhões de pessoas, sendo que dentro desse número 10% são mulheres com deficiência. E onde estão essas mulheres com deficiência? Elas estão dentro de casa, estão tuteladas, estão sofrendo violência patrimonial, física, psicológica, e nós não temos ainda um dado concreto dessas notificações nas delegacias da mulher. E isso é muito grave, porque você sabe, você tem conhecimento que essas mulheres sofrem violações, mas você não tem esse quantitativo. Não tem. Porque elas estão represadas. Estatisticamente falando, até muitas não conseguem fazer essas denúncias, né? Exatamente. Então a gente acaba não consegue tendo uma estatística disso, né? E o que a gente precisa, na verdade, é criar uma rede de apoio para que essas mulheres se sintam confortáveis em fazer a denúncia. O que não é muito simples, porque às vezes essas denúncias, para serem rompidas, essa pessoa tem que sair do seu seio familiar, né? E ela acaba não tendo uma rede de apoio. Mas o nosso objetivo, primeiro, é trabalhar em cima das delegacias de mulheres, das notificações também nos hospitais, trabalhar esse tema com o judiciário e com essas mulheres. São desafios imensos, mas eu acho que a gente tem que começar a mexer nesse vespeiro, né? E a avançar nessa questão. Só não podemos desistir mesmo. Não, né? sobre hipótese alguma. Exatamente. E assim, falando um pouco sobre a sua experiência, o que você poderia falar para a gente? Como tem sido isso na Subsecretaria de Políticas Inclusivas? Bom, atualmente eu estou na Subsecretaria de Políticas Inclusivas, que é vinculada à Casa Civil do Governo do Estado. A nossa subsecretária é a Bianca Pacheco, que é uma mulher fantástica e que trabalha muito a questão da diversidade. E a subsecretaria ela tem 3 superintendências: a superintendência da comunidade terapêutica, a superintendência de projetos especiais e a superintendência de ações para pessoas com deficiência, no qual o superintendente é o Dr. Geraldo Nogueira, e eu faço parte da equipe dele. E é uma subsecretaria que vem avançando nas políticas inclusivas. Nós realizamos o Comitê de Gestores, que é um grupo que se reúne mensalmente com todas as pastas do governo para tratar de políticas inclusivas. E esse comitê de gestores reúne mensalmente entre 29 a 32 pastas e tem tido assim um resultado fabuloso. E recentemente, aproveitando para falar sobre a subsecretaria,
ela está à frente também do primeiro censo inclusivo do estado do Rio. Porque quando a gente fala em políticas públicas para este segmento, a gente tem que pensar onde estão as pessoas com deficiência no estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma estimativa que seja em torno de 1.300.000 pessoas com deficiência, mas nós não sabemos se essas pessoas elas estudam, se elas trabalham, se elas fazem algum tipo de lazer, enfim. E esse censo ele foi criado justamente para mapear essas pessoas e, a partir disto, criar políticas para melhorar a qualidade de vida delas. Muito, muito bom isso. Sim, sim. Muito bom. E eu vou aproveitar até para o seu canal para dizer que esse censo ele está no site do governo do estado, né, no www.rj.gov.br/inclusão. Excelente. Eu participei no ano passado, vocês fizeram um treinamento na OAB. Sim. Eu fiquei encantada, porque assim, eu também não conhecia como que era o trabalho. E assim, vocês são pessoas profissionais, né, muito especializados. Tinha psicólogos, você nessa parte, né, vocês apresentaram lá algumas estatísticas e tudo, treinando. Eu não me lembro qual era o grupo, não sei se era, acho que era da própria OAB mesmo. Sim. Treinando, né, esses profissionais para lidarem com as pessoas com deficiência. E eu fiquei realmente impactada com aquilo, né? Com a qualidade. Secretaria. Foi, não foi? Foi. A qualidade. Sim. A qualidade de trabalho que vocês desenvolvem e que precisa ser divulgado mais, né? Sim. Porque, assim, foi realmente uma experiência que para mim foi impactante, né? E muitas pessoas ali, a gente observava que não tinha tanto ainda o conhecimento, né? Pessoas que estavam ouvindo, né? O público, né? Sim. E que precisam dessas iniciativas que vocês estão fazendo, né? A subsecretaria tem esse projeto, né? O programa Abraça a Diferença Capacita. É isso mesmo. Então nós levamos essa capacitação sobre pessoas com deficiência, terminologias, legislação, para vários órgãos. Já levamos para a OAB, Detran, a Catepol e para alguns municípios. Então, tem sido um trabalho muito prazeroso. Muito, né? Prazeroso. A participação das pessoas com deficiência nos espaços políticos e institucionais ainda é baixa? Você percebe? Sim. O que acontece? Os espaços políticos, eles ainda não estão abertos para as pessoas com deficiência. Nós nos ressentimos de não ter uma representatividade de lideranças políticas dentro desse contexto. Então, é necessário que se faça um trabalho nos próprios partidos, né, sobre esse tema. Nós temos muitas pessoas com potencial que poderiam estar nos representando, mas elas não estão tendo visibilidade, talvez, né? Visibilidade e acolhimento dentro dos partidos da forma como deveria. Como deveria, né? Você acredita que o Brasil está caminhando para uma cultura mais inclusiva ou ainda está preso no modelo assistencialista? Eu diria que nós estamos avançando, mas ainda existem correntes muito fortes do assistencialismo, né? E quando eu falo assistencialismo, é aquela questão do próprio capacitismo, né? Das barreiras atitudinais ainda com relação às pessoas com deficiência, né? Mas nós temos alguns avanços no sentido de estarmos com uma lei brasileira de inclusão perfeita, mas que deveria estar sendo melhor executada, né? E temos também muitas lideranças que atuam em várias frentes, abrindo espaços, caminhos e diálogos com os órgãos públicos sobre essa pauta.
Então, temos aquele avanço gradativo, né, dentro de um sistema muito reprimido. Mas eu tenho esperança que nós vamos avançar mais, porque o Brasil é muito rico. Muito rico. Nós não somos só Sudeste, nós temos o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, e temos muitas lideranças potentes que estão fazendo muitas ações em relação à inclusão das pessoas com deficiência. O que os profissionais da saúde, da educação e da justiça, assim, na sua visão, podem fazer para atuar de forma mais integrada e efetiva? Olha, essa pergunta, ela não é fácil de responder. E eu vou te dizer por quê. Nós temos uma das melhores e maiores legislações do mundo, né? Nós temos uma lei de diretrizes e bases, nós temos uma Constituição que assegura o tratamento digno às pessoas com deficiência, nós temos a própria LBI, mas ainda estamos caminhando e conhecendo isso tudo. Consequentemente, a educação, o trabalho, a justiça, a reabilitação precisam se conectar. Eu acredito que nós temos muito potencial para avançar em todas essas áreas, mas precisamos de execução da legislação. Se você tem uma escola inclusiva, se você tem um judiciário acessível, se você possui pessoas com deficiência trabalhando e tendo o direito de ir e vir nos transportes públicos, é porque você tem uma legislação funcionando bem. Mas quando isso está em desequilíbrio e a gente tem uma realidade que nos mostra, né, este cenário, é porque não está havendo uma conexão da execução dessa legislação. Né? E eu diria até mais, a gente precisa ter esses direitos assegurados nesses espaços com capacitação de cada representação. Caso contrário, nós vamos continuar tendo crianças que estão incluídas pela metade num colégio, uma justiça que não atende de forma eficiente a pessoa com deficiência, uma saúde que não atende também de forma qualificada aquela pessoa com deficiência que chega até o hospital. Então, tudo isso eu acredito que tem que ter uma conexão e uma rede de apoio efetiva. E isso se faz eu como advogada, eu não posso deixar de dizer, com a execução de uma legislação que já está aí pronta. E com a capacitação desses profissionais, evidentemente. Exatamente, perfeito. Que incrível! E a gente está encerrando, nem acredito, porque assim, passou tão rápido e nem parece que já tem um tempo que a gente está falando disso e que é necessário ainda, né? Estarmos marcando mais encontros, falar mais sobre isso. Para que as pessoas possam conhecer melhor, né? E você tem uma fala muito própria, né? E ajuda muito para que as pessoas possam estar entendendo melhor. E assim, para encerrar, que mensagem você deixaria para as famílias, mulheres e profissionais que também lutam por uma sociedade mais justa e de forma mais acessível? O que eu poderia dizer? Eu vou dizer uma frase que está atrás de você e que é um sinônimo de resiliência. Não pare quando estiver cansado. Pare apenas quando terminar. E essa luta não vai terminar tão cedo, mas com a força do nosso trabalho e com a rede de apoio que todos nós devemos ter, nós vamos alcançar uma sociedade com certeza mais inclusiva. Nossa, que lindo! Eu sou apaixonada por esses dizeres. Que é exatamente isso, né? É perfeito isso. Cláudia, eu gostaria muito de te agradecer a sua presença. Gostaria também de te dar uma lembrancinha, um mimo aqui da clínica,
que é desse nosso Olha, podcast, que lindo. que é uma caneca do Reabilite-se e um chocolatinho para adoçar mais ainda. Nossa, que lindo. Eu que agradeço de estar num espaço tão importante, tão nobre, com uma pessoa que vem transformando a vida de outras tantas pessoas, e dizer que você, com esse trabalho, você não só transforma, mas você traz uma fonte de luz para muitas vidas. Ai, Meu, que muito lindo. obrigada. Ai, muito obrigada. E agora a gente tem um registro que você depois, você vai, daqui a pouquinho, em segundos, você vai ter uma foto nossa. Podemos esticar. Olha só, nossa máquina profissional peraí. infantil. Não, tem que ser assim. Já foi. Eu tchan, quero. tchan, tchan. Não acredito, olha só. Que lindo. Olha isso, pessoal, que lindo. Agora eu vou tirar aqui. Ai, ficou lindo demais. Ficou lindo para você. Ai, muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Foi maravilhoso. É uma lembrancinha, assim, pra você não esquecer desse nosso momento. Já foi, já tá. Eu vou tirar uma foto, vou botar no Instagram. Depois vocês me dão o link.